Muito bem, vamos iniciar agora o nosso módulo Obrigação Tributária. É o segundo título do livro segundo do CTN. E aqui a gente começa a tratar da obrigação em si. Vamos conhecer sujeito ativo, sujeito passivo, a questão da solidariedade, o fato gerador, vamos entender como é que funciona, na verdade, este fato gerador. Então, é um título muito prático, muito interessante dentro do livro segundo do Código Tributário Nacional. Muito bem. Então, obrigação tributária. Já sabemos, está atualizada até a Emenda Constitucional 99, a Lei Complementar 161 e a súmula vinculante 56. Obrigação tributária já tem um peso bem mais significativo, em torno de 17% das questões da prova dizem respeito a este módulo obrigação tributária. Muito bem. O livro segundo do CTN, e vamos começar o nosso título Obrigação Tributária, estudando, em primeiro lugar, os tipos de obrigação. É muito fácil, muito fácil, muito fácil. Nós temos dois tipos de obrigação tributária, vamos olhar, principal e acessória. E não há como errar. Vou errar, não consegue. A obrigação principal envolve sempre pagamento. Falou pagamento, seja tributo, seja penalidade, é a obrigação principal. E a obrigação acessória é tudo aquilo que não envolve pagamento. E essa obrigação acessória pode ser positiva, quando obriga a fazer algo, ou negativa, quando proíbe de fazer algo. Certo? Então, pagamento de tributo, obrigação principal. É obrigatória a emissão da nota fiscal na saída da mercadoria, obrigação acessória, positiva. Certo? É proibido manter em local não inscrito no cadastro contribuinte mercadoria estocada, obrigação acessória negativa de não fazer. Então, não tem como confundir isso, muito fácil. E não se esqueça, lá no artigo 111, quando nós vimos que tem que ser interpretado literalmente, no seu inciso 3, determina o fato gerador da obrigação tributária acessória. Essa tem que ser interpretada literalmente nos termos do artigo 111, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Muito bem, então, a dispensa do fato gerador da obrigação acessória. Vamos lá. A obrigação tributária é principal ou acessória, conforme eu disse. Para a primeira, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então, aqui nós temos uma informação importante logo no início. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Então, surgiu o fato gerador, imediatamente surge a obrigação tributária, conforme a gente vai ver. Já a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas de fazer ou negativas de não fazer, nelas previstas no interesse da fiscalização. E aqui nós temos um parágrafo terceiro interessante. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Como é que funciona isso? Ora, se o indivíduo é obrigado a emitir nota fiscal, isso é uma obrigação acessória. Mas ele não emite a nota fiscal. O fiscal verifica aquilo e vai multar, vai cobrar uma penalidade. Penalidade envolve pagamento, é a obrigação principal. Então, aquela obrigação que era acessória, em função da sua inobservância, converteu-se em obrigação principal, que foi a penalidade. Ok? Então vamos ver isso numa figura, para ficar bem legal. Obrigação tributária. Principal
envolve sempre pagamento. Falou pagamento é obrigação principal, não tem como errar isso. De tributo ou de penalidade pecuniária. Na verdade, o código só cita os dois, né, tributo e penalidade pecuniária, mas qualquer coisa que envolva pagamento, juro de mora, atualização, tudo é obrigação principal. Falou pagamento é obrigação principal. E as obrigações acessórias, que são as obrigações positivas de fazer ou negativas de não fazer, que não envolve pagamento. Tudo que não envolver pagamento é obrigação acessória, certo? Positiva ou negativa, por interesse da fiscalização. E aquele detalhe fundamental, se o indivíduo tem uma obrigação acessória a cumprir e não a observa, essa inobservância da obrigação acessória a converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, porque ele vai levar uma multa, uma penalidade, e a penalidade é a obrigação principal. Então, o parágrafo 3º do artigo 113 determina isso. A inobservância da obrigação acessória a converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, minha gente, esse é um quadro simples e fácil de entender e muito importante. Os dois tipos de obrigação tributária, principal e acessória. Legal? Maravilha. Mas quando nós falamos em obrigação, a gente precisa voltar um pouquinho e saber como é que ela surge. E ela surge com a ocorrência de um fato jurídico que nós já sabemos que faz com que surja a obrigação de pagar o tributo. Como é que se chama esse fato jurídico? Chama-se fato gerador, que é exatamente o que nós vamos estudar agora, Sua Excelência, o fato gerador. Ok? Que vai desde os artigos 114 ao artigo 118 do Código Tributário Nacional. Maravilha. Então vamos lá. Fato gerador, artigo 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei, É a situação definida em lei como, olha como essa definição é importante, necessária e suficiente, para a sua ocorrência. Duas informações importantíssimas aqui. Primeiro, o fato gerador da obrigação tributária principal tem que estar previsto em lei. Isso é muito importante. Lá no artigo 97 do CTN, nós vimos que somente a lei pode estabelecer o fato gerador da obrigação tributária principal. É o que está lá no artigo 97, aquele importante artigo 97 do CTN. Porque só o fato gerador da obrigação principal tem que estar previsto em lei. O taradão vai colocar na prova. Todo fato gerador tem que estar previsto em lei? Não, só o da obrigação principal. O da obrigação acessória pode estar na lei, num tratado, numa convenção internacional, num decreto, numa norma complementar. Mas o fato gerador da obrigação principal, lei. É uma condição necessária e suficiente. O taradão vai colocar a expressão ou ali, vocês não vão cair nessa. É necessária e suficiente. Então, isso significa que, uma vez que o fato gerador é uma condição necessária, precisa dele, e suficiente, não precisa de mais nada, é lógico que a obrigação tributária surge imediatamente, conforme a gente vai chamar a atenção aqui. Surgiu o fato gerador e imediatamente surge a obrigação tributária. Cuidado, a gente vai ver mais para frente, não há ainda o direito da Fazenda Pública cobrar. O direito tributário tem essa característica que é importante você já ir assimilando. Numa relação obrigacional comum, se eu pego um dinheiro emprestado com alguém, imediatamente surge a obrigação de pagar e o direito daquela pessoa receber. Mas no direito tributário não.
A obrigação surge com a ocorrência do fato gerador, mas o direito da Fazenda Pública cobrar, o chamado crédito tributário, depende de uma operação chamada lançamento, que a gente vai conhecer bastante. Então, é importante que você assimile essa característica da relação obrigacional tributária. Pode sim existir a obrigação tributária e não existir o direito da Fazenda Pública cobrar porque não foi feito o lançamento. E se não fizer esse lançamento em 5 anos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, com muito carinho para você que está estudando Direito Tributário. Vocês viram? Perceberam, claro, que o nosso professor de Direito Tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba, que inclusive é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Professor daqui da Lá Concursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, tá certo? Ele é o nosso professor de Direito Tributário da LAC Concursos. Ele tem um curso super atualizado, completaço de Direito Tributário, gravado aqui na LAC Concursos, né? Esse curso, o foco dele especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais. Então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAC Concursos. Todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de Cefaz, principalmente Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, tá? Teve um concurso de Cefaz, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de Direito Tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba por apenas R$ 80,00. É isso mesmo, R$ 80,00. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80,00, com certeza você pode parcelar esses R$ 80,00 ainda em 10 vezes sem juros no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8,00 por mês, mais barato que uma coxinha, né? Tá certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na Lá Concurso. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Tá certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.